Olá, está começando mais uma edição de Direitos Sem Fronteiras. Trabalhar em outro país pode ser uma boa oportunidade de crescer na carreira, aprender novas técnicas. Com a facilidade de imigração proporcionada pelos blocos econômicos, muita gente tem cruzado as fronteiras em busca de trabalho. Mas como ficam os direitos destas pessoas quando o assunto é, por exemplo, a aposentadoria, os benefícios? Como é calculado o tempo de contribuição e como é pago este benefício? É sobre isso que vamos conversar hoje com o diretor de benefícios do INSS, Dr. Benedito Brunca, e com a conselheira e presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, Seção Distrito Federal, doutora Thaís Riedel. Antes, vamos acompanhar uma matéria produzida pela equipe da TV Justiça sobre o tema de hoje. A globalização aumentou a troca de informações, o fluxo do comércio e o trânsito de pessoas entre os países. Com essa realidade, os acordos internacionais buscam assegurar direitos e determinar obrigações entre os estados. A Previdência Pública foi objeto de acordos internacionais para garantir o recebimento do benefício aos trabalhadores que saem do seu país de origem. Com isso, quem trabalhou um período no país e outro fora dele pode contar todo esse tempo para pedir aposentadoria, por exemplo. O Brasil possui acordos previdenciários multilaterais com os países do Mercosul, com os ibero-americanos, além de acordos bilaterais com países como Alemanha, Luxemburgo, Itália, Grécia e Japão. Cada um deles com as suas características. Além desses, existem pelo menos 10 acordos em tramitação e outros 23 em fase de negociação. Segundo a Subsecretaria-Geral das Comunidades Brasileiras no Exterior, o número de brasileiros que vivem em países com acordos já vigentes e em negociação passou de 67 mil entre 1960 e 1965 para 2 milhões e 147 mil entre 2010 e 2013. E o valor do pagamento do benefício no exterior chega a mais de 13 milhões de reais. Eu agradeço a presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça para que possamos falar a respeito deste tema que cada vez mais atinge um número significativo de pessoas, entre eles brasileiros. Mas antes de falarmos a respeito destes institutos, eu gostaria de que os senhores nos situassem historicamente essa questão dos benefícios, porque até há alguns anos havia uma diferença significativa em termos de como se via o próprio trabalho de país para país. Há marcos legais específicos que apontam já para uma unificação da forma de se ver o trabalho, resultando nos acordos multilaterais, bilaterais que nós temos hoje? Bem, na verdade, tanto o direito do trabalho quanto o direito previdenciário, a gente está falando de direito social. Então, são direitos construídos aí ao longo de muitos anos, conquistados, e especificamente em relação aos benefícios previdenciários que existem hoje, eles são fruto de uma construção aí histórica, em que a gente tem alguns marcos, né? Em direito previdenciário a gente tem aí tanto o modelo criado lá em Bismarck, na Alemanha, né, em 1800, quanto também Beveridge na Inglaterra. Então são modelos de seguro social em que o Estado passa a intervir para garantir aí esses benefícios, já que o ser humano não é previdente. Não é? Então, nesse processo de desenvolvimento histórico, os países foram criando os seus sistemas e uma vez que alguns países criaram inicialmente, outros foram pegando esses modelos e desenvolvendo, não é? E isso foi sendo repercutido aí pela Organização Internacional do Trabalho e entre outros organismos internacionais, de forma que com o avançar dos anos, isso agora está no momento de maior aproximação entre os países, que são os acordos internacionais, para poder prever uma reciprocidade desses benefícios. Doutor Brunca, no caso do Brasil, por exemplo, eu fiz a citação em relação a brasileiros que são atingidos, há um número significativo e há dados do INSS com relação a brasileiros que vivem no exterior e que já têm uma expectativa com relação à Previdência. Sim, com certeza. Nós temos mais de 2 milhões e 200 mil brasileiros no exterior e esses brasileiros, ao longo de muito tempo, ficaram, né, com um amparo previdenciário de maneira muito restrita. O Brasil, durante décadas, ele tinha acordos internacionais com poucos países, como Espanha, Portugal, Grécia,
Itália, né, que são países que tinham uma forte presença de imigrantes aqui no Brasil e que, portanto, motivaram a realização desses acordos internacionais que beiram aí da década de 60, 70, alguns deles. A partir do ano 2000, nós começamos, né, uma nova etapa de proteção às pessoas que estão no exterior, em que foram iniciadas muitas tratativas com governos de outros países. Atualmente, nós já temos em vigor 15 acordos internacionais, dos quais, né, um deles é da parte bilateral do Mercosul, que abrange a Argentina, Paraguai e Uruguai, e agora, mais recentemente, a Venezuela, que entrou. E também temos o Ibero-Americano, né, o Acordo Ibero-Americano, que abrangerá 22 países, né, incluindo Espanha, Portugal na Europa, mas todos os outros países praticamente da América Latina. Essa é uma perspectiva que dos 22, 9 países já ratificaram esses acordos e eles estão em vigor, portanto, propiciando proteção a essas pessoas que trabalharam parte do tempo aqui no Brasil e agora parte do tempo no exterior. Há normas internacionais, convenções da OIT, que estabelecem esses mecanismos de proteção e tanto normas mínimas de previdência no âmbito interno, quanto, eventualmente, a proteção aos trabalhadores migrantes, que é uma realidade mundial. Temos que transcender a parte daquilo que originalmente era proteção voltada especificamente para o trabalhador nacional e que estava no território brasileiro, mas ampliando esta cobertura, porque há um trânsito muito importante entre as pessoas, entre as empresas, e as empresas propiciam a movimentação desses trabalhadores do ponto de vista da sua realização de trabalho e da sua perspectiva de crescimento pessoal e profissional. Houve algum impacto da realização destes acordos multilaterais, bilaterais, desse sistema que tem se formatado ao longo dos anos em relação àquela migração que ouvíamos falar normalmente nos noticiários, de maneira muito triste, aqueles trabalhadores brasileiros que saem em condição clandestina e se submetem a condições muitas vezes penosas, humilhações, muitas vezes, quando localizados, são deportados. Esses acordos têm melhorado esse tipo de situação? Eu diria para você que há um trabalho dos governos na busca da regularização da migração das pessoas. Os acordos de previdência, eles não movem e não regularizam essa situação. É possível fazer a seguinte analogia. Um trabalhador que está num país e sem a perspectiva de que ele tenha possibilidade de usar os tempos de atividade que ele presta neste país, na atividade que ele, por um dia, vai ter necessidade de um benefício, uma aposentadoria, enfim, ele não se motiva a regularizar a situação, ele não tem muito estímulo para regularizar a situação. Quando se firma esses acordos internacionais, abre nele uma motivação pessoal de que ele busque a regularização, busque a formalização, a legalização, e, portanto, que no médio e longo prazo ele esteja amparado do ponto de vista previdenciário. Se não há um acordo internacional, a pessoa ao trabalhar, ela vai submeter a legislação trabalhista e previdenciária de onde ele está trabalhando. Na medida que é um acordo internacional que possibilite que ele utilize daquele tempo em que ele está trabalhando para fins previdenciários, não é? Isso só pode ocorrer se ele estiver formalizado. Isso certamente trará uma nova motivação para ele se formalizar. A Ordem dos Advogados do Brasil ela tem acompanhado, inclusive, essas questões do ponto de vista até da legalidade da migração dessas pessoas, que envolve uma série de coisas. Existe algum trabalho específico da Ordem dos Advogados nesse sentido? Na verdade, a OAB ela é chamada a intervir em vários momentos, né? Seja em projetos legislativos, seja em atuação específica em alguns casos concretos, na atuação em alguns processos, seja também posicionando em relação a debates, né? Então, são várias situações, cartilhas, né, demonstrando quais são os direitos pertinentes. Então, são várias medidas que a gente tenta trazer aí uma nova informação para essas pessoas. Normalmente, o perfil da pessoa que procura vamos pegar o trabalhador mediano, não propriamente aquele que já sai com uma perspectiva de contratação mais forte. Ele procura se informar a respeito dessas questões, ele é uma pessoa que já chega na sua área específica com a perspectiva de desenvolver um trabalho, com seus sonhos específicos. Ele se informa ou normalmente ele acaba chegando lá e seja o que Deus quiser? Normalmente, todos os assuntos previdenciários há pouca informação. O brasileiro não é previdente, né? Não é previdente. Então, assim, a própria consultoria na área previdenciária acaba sendo muito específica, porque são muitas regras.
e dependendo do regime, a pessoa se enquadra numa regra ou no outro. Às vezes, servidor é uma regra, né? Seletista é outra regra. Então, a gente tem procurado orientar, não é, esses indivíduos em que regra ele se situa, o que ele tem que fazer para poder adquirir um benefício no momento futuro. Os acordos internacionais, o primeiro grande benefício dele não é a proteção em si, mas é a evitar a bitributação. Porque quando o trabalhador está deslocado por uma empresa sem que exista um acordo de previdência, na verdade ele está tributando aqui e tributando lá. Porque ele não tem amparo de estar num outro país sem que ele esteja efetivamente regular. O grande objetivo do acordo, né, que inclusive as empresas se mobilizam muito também nesse sentido, é de permitir que esses deslocamentos se realizem, né, respeitando os prazos estabelecidos. Por exemplo, no Mercosul, são 12 meses de deslocamento em que um trabalhador possa estar no outro país, mantendo a sua origem, a sua vinculação previdenciária aqui no Brasil. E vice-versa, um trabalhador argentino que se desloque através da empresa nos termos do acordo, pode vir aqui ao Brasil e ficar 12 meses, e aí ele não tem que ficar recolhendo contribuições aqui no país nesse período. Esse prazo, no caso do Mercosul, pode ser prorrogado por mais 12 meses, o prazo idêntico a todos os países do Ibero-Americano, e há situações peculiares. No caso do acordo com o Japão, o período de deslocamento é de 5 anos, até pela distância, pelas características e porque muitos projetos levam um tempo um pouco maior na execução dessas atividades. E que aí o trabalhador sai daqui do Brasil já com um certificado, né, de autorização de trabalho no outro país, com essas proteções e com os requisitos necessários. Aí, para o conjunto das pessoas que não são esses trabalhadores, mas a população que migrou para a realização de um trabalho, não por empresa, mas espontaneamente, existe a expectativa da proteção em relação aos benefícios. E aí, sim, ele vai continuar trabalhando, recolhendo contribuições, e o que se espera, né, do ponto de vista de proteção social, é de que, somado um período de tempo que cada legislação exige, ele possa somar os períodos, certificar esses períodos de contribuição prestados no Brasil, porque, em regra, se ele trabalhar 14 anos aqui no Brasil e outros 14 anos, por exemplo, no Japão, ele não vai ter benefício nem aqui, nem lá. Não tem Esse é o grande drama que tem. E quando você soma os 14 anos daqui com os 14 anos de lá, ele preenche os requisitos nos dois países. Nesse exemplo de 28 anos, ele vai receber 14, né, 28avos pelo Brasil e 14, 28avos pelo Japão. Feita a proporcionalidade. Proporcionalidade. A ideia é do rateio, né, de valores e de responsabilidade. Nenhum país assume a responsabilidade pelo pagamento de benefícios cuja contribuição tenha sido prestada para outro, né? Então, cada país assume o seu tempo de contribuição, e a grande virtude do acordo é propiciar que se permita a soma dos tempos de contribuição para verificar a aquisição dos direitos. Olha, o programa não acabou. Tem muito mais perguntas que a gente tem para fazer para os nossos entrevistados de hoje. Logo depois do intervalo, Direito Sem Fronteiras volta depois de uma pequena pausa. Até já. Vem aí o 13º Congresso Internacional de Direito Tributário de Pernambuco. O evento tem como tema geral o debate acerca dos efeitos da tributação sobre a competitividade interna e externa do Brasil. O congresso acontece entre 2 e 4 de outubro em Recife. Informações e inscrições pelo site www.congressodireitotributário.com.br. Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje estamos falando sobre direito previdenciário no cenário internacional. Como é que fica a situação do trabalhador do ponto de vista do cumprimento daquela burocracia necessária para as contribuições e, posteriormente, para receber o benefício? Então, por exemplo, eu trabalho num país europeu. Vamos pegar um exemplo, Portugal. Eu tenho que fazer a minha contribuição, já é retirado automaticamente, eu levo uma carteira de trabalho. Como começa isso? Bem, nos acordos, né, eles instituem os organismos de ligação, que são esses órgãos que vão fazer todo esse procedimento burocrático, né? E aí, nos países em que há os acordos, se define aí nos locais, as cidades, né, que vão fazer todo esse trâmite em termos de requerimento. Aqui no Brasil, se não for numa cidade que tem esse organismo de ligação, ele pode fazer numa própria agência da Previdência e vai haver o encaminhamento desse organismo de ligação que fazem toda essa comunicação aí com o INSS.
isso que está sendo comentado é o princípio da cooperação administrativa, né? O INSS presta serviços ao Instituto de Aposentadorias e Pensões, ao Instituto de Previdência do outro país, e a recíproca também é verdadeira. Aqui no Brasil, alguém que queira pleitear um benefício, por exemplo, para o Japão, junto à JPS, que é a Japan Pension Service, pode procurar qualquer agência da Previdência no país, protocolar um benefício, e os benefícios têm duas naturezas. Eles podem ser aplicando o acordo internacional, ou pode ser um benefício independente, alguém que tenha direitos exclusivamente, né, perante este órgão do outro país. Nós vamos tramitar a documentação e encaminhar para que ele seja analisado e decidido exclusivamente pelo outro país. A recíproca é verdadeira. Alguém que esteja na Alemanha e que passou o tempo todo contribuindo para o Brasil e, portanto, precise requerer este benefício, pode ir em qualquer organismo de ligação dos institutos alemães, que são vários, eles não têm um modelo único como aqui nós temos no Brasil, que é o INSS. Em qualquer um deles o requerimento será recepcionado e este requerimento vai vir parar em uma agência aqui no Brasil que é definida como organismo de ligação. Nós definimos que cada agência aqui no país, agência de Previdência Social de atendimento de acordos internacionais, atende exclusivamente um acordo internacional ou mais. Então, no caso da Alemanha e do Mercosul é lá em Florianópolis. No caso do acordo de Portugal e do Japão e de Cabo Verde, é em São Paulo. Então, nós distribuímos os acordos vigentes de acordo com os países que estão operando, para poder especializar os nossos servidores na legislação, na interlocução, porque senão fica muito dispersa. As pessoas podem obter toda essa informação através do site da Previdência, é o www.previdencia.gov.br, né? Tem o item Acordos Internacionais e lá tem todos os formulários que são necessários preencher para poder iniciar um processo de tramitação. Como é que fica a situação do trabalhador que está em outro país e ele vem a falecer, por exemplo? Como é que fica? O que a família tem de fazer numa situação como essa? Bem, entre os vários benefícios, um deles é a pensão por morte, não é? Então, no direito previdenciário, a gente vai proteger alguns riscos sociais, né? Então, a invalidez, que dá direito ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, não é? A idade avançada, que dá direito à aposentadoria por idade, e a morte, que é um evento, não é, futuro, certo? Em que dará direito à pensão por morte. Então, nos acordos internacionais, se verifica aí a pensão por morte sendo um dos direitos aí garantidos, né? Há sim o direito a esse benefício. Nós temos acordos que são mais abrangentes, que incluem aposentadoria por idade, tempo de contribuição, aposentadoria especial, pensões e, às vezes, acidente de trabalho, que é o caso da Alemanha. Há outros acordos mais específicos, como o caso do Japão, que ele tem, efetivamente, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez e pensão. Não há outras espécies de benefícios cobertos por este acordo. Mas todas as espécies cobertas, né, que estão dentro da lista, né, na página, na internet, ele pode pleitear num desses locais dos institutos de previdência, que são as instituições competentes nos outros países que fazem esta atuação e, portanto, são responsáveis por fixar a cooperação administrativa, no caso relativo ao acordo internacional. Eu vou continuar fazendo a pergunta para os dois. Sim. A questão da validade da documentação. O trabalhador ele terá um acompanhamento de horas extras, serviços prestados, anotações em geral. E isso normalmente é expedido, no caso de uma empresa estrangeira, na própria linguagem daquele país no qual o trabalhador brasileiro estará sediado. Como fica a validade desses documentos? É necessário fazer algum procedimento específico, uma tradução juramentada? Como funciona essa questão? Não é necessário, porque cada país ele vai certificar o período de contribuição que foi prestado a ele. Então, os períodos de contribuição prestados a qualquer outro país é o organismo de previdência do outro país que vai dizer que ele tem 10 anos, 11 meses e 20 dias e que, portanto, aquele período está certificado. E também vai promover o cálculo do direito que ele possui. O Brasil, igualmente. E tudo que consta de tempos de contribuição e vínculos no Cadastro Nacional, eles estão como prova plena, exceto que se tem alguma ressalva, alguma restrição que o trabalhador vai ser informado desta condição. Então, cada país presta a sua informação, a soma das partes
é que vai definir o direito da pessoa e aí garantido o direito, né? E também há hipóteses dessa natureza. Há situações em que, se ele tem uma exigência de aposentadoria por idade de 15 anos aqui e num outro país seja de 30 anos e a soma das partes, ele tem 12 anos aqui e tem 10 anos lá, ele pode somar os períodos e adquirir o direito só em relação ao Brasil. Ele não precisa implementar o direito nos dois países para poder ter o acesso ao benefício. Então, a certificação do período, ela não fica condicionada a preenchimento de requisitos nos dois países. Ela pode usar o tempo certificado no outro país apenas para poder computar que ele adquiriu o direito e aí o Brasil, no caso, pagaria a sua cota-parte da aposentadoria proporcional do tempo que ele contribuiu aqui, mesmo que ele tivesse que aguardar mais 3 ou 4 ou 5 anos para implementar esta condição em relação ao benefício do outro país que pode ser concedido em tempos diferentes. E se houver alguma lide que tenha que ser apresentada, alguma discordância, até mesmo em relação a essa documentação, o trabalhador ele apelaria para o judiciário de que forma? Lá, aqui? Aqui no Brasil a gente tem algumas discussões na Justiça Federal sobre essas questões dos acordos. Eventualmente, quando há um indeferimento, né, de algum desses benefícios, sempre tem a via judicial para poder discutir. Eu já vi até alguns casos em que se requer uma aposentadoria por tempo de contribuição, mas no outro país não tem essa previsão, então é indeferido. Então, discussões que se apresentam. Vi também situações de um servidor público que se estaria não abrangido, porque ele não está no regime geral de previdência social. Então, tem algumas situações que vão para o judiciário e a Justiça Federal aqui tem analisado. Antes da necessidade de que o cidadão procure a Justiça Federal ou qualquer, né, meio judicial, tem que ser informado de que ele pode recorrer das decisões no âmbito administrativo às juntas de recurso ou Conselho de Recursos da Previdência Social aqui no âmbito do Brasil. E, da mesma forma, ele vai ter que observar o pedido de um determinado recurso na legislação do outro país, né? Porque o que é importante em relação aos acordos internacionais é que não há alteração da legislação interna, né? Cada legislação fica absolutamente preservada. O que é excepcional e que é importantíssimo é de que os países acolhem os tempos prestados em outros regimes, né, em outros países, na verdade, e, portanto, que visam garantir essa proteção social. Essa contagem recíproca. Exatamente. Nós falamos a respeito, em maneira genérica, de como solicitar o benefício. Especificamente no caso dos países do Mercosul, há alguma característica específica ou é o mesmo procedimento de maneira absoluta? No acordo do Mercosul, nós temos uma característica que é uma vantagem diferencial, porque uma das dificuldades inerentes a um acordo internacional é a tramitação dos documentos pelos correios, leva um tempo maior de tramitação do que o habitual que a gente usa, no caso aqui dentro do Brasil. No âmbito do acordo do Mercosul, nós criamos, os 4 países, um sistema SIACE, né, que é o Sistema de Acordos Internacionais, que foi desenvolvido pelo INSS e pela Dataprev no Brasil e oferecido aos outros países, que permite a tramitação desses papéis via web, e tentando exatamente estimular brevidade na análise desses documentos. E esse sistema está em operação com os países, né, e é um dos nossos estímulos para que a gente possa levar esse mesmo tipo de uso da tecnologia para poder garantir direitos em relação aos acordos bilaterais. Com o Chile, nós estamos testando esse sistema e vamos assinar um acordo de cooperação técnica e muito em breve também vamos estar usando para o acordo bilateral do Chile. Uma situação muito comum, o trabalhador informal, ele pode fazer o recolhimento como autônomo, como é feito internamente aqui? O trabalhador informal, a única forma dele se assegurar, né, ele estando em outro país de uma forma informal, é ele contribuir aqui para o nosso sistema como facultativo, né, que existem vários tipos de segurado, né, tem o trabalhador, o doméstico, o contribuinte individual e existe o facultativo. Então, ele pode fazer essa contribuição e aí sim está protegido pelo nosso sistema. E fica valendo aquela mesma situação que também acontece aqui internamente. O trabalhador que não faz essa contribuição, posteriormente ele não vai ter direito a nenhum tipo de... Exatamente. Previdência requer prévia contribuição. É diferente da assistência social, né? Então, quando a gente fala de direito previdenciário, existem requisitos e entre eles é um período mínimo de contribuição que vai variar aí
dependendo do tipo de benefício. Há muito mais coisa, na verdade, que eu gostaria de perguntar. É todo um universo que pode se tratar e que, como já foi dito, atinge a milhares de pessoas. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Eu queria agradecer muito a presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça. E assim, nós vamos encerrando esta edição do Direito Sem Fronteiras. Agradecendo mais uma vez aos nossos convidados pela presença no programa. Hoje eu conversei com o diretor de benefícios do INSS, Dr. Benedito Brunca, e com a conselheira e presidente da Comissão de Direito Previdenciário do OAB, Seção Distrito Federal, doutora Thaís Riedel. Você quer participar do programa? Escreva para a gente, mande a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. E você pode rever este e outros programas da TV Justiça. Basta acessar o site www.tvjustiça.jus.br. A gente se encontra na semana que vem. Até mais, tchau!